fala também mais detalhes sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive é o presidente em exercício durante essa viagem do presidente Lula e se pronunciou sobre a questão do tarifaço dos Estados Unidos. Exatamente. O presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin, repetiu aquilo que ele já havia dito na sexta-feira, de que é preciso, nesse primeiro momento, cautela em relação às decisões dos Estados Unidos sobre a suspensão daquelas tarifas maiores, não só ao Brasil, mas também aos outros países, e acabou se manifestando também sobre a tarifa de 10%, que foi implementada logo depois do anúncio da decisão da Suprema Corte pelo presidente americano Donald Trump, e tarifa essa que passou para 15% no dia de ontem, também por decisão do presidente americano. O que Geraldo Alckmin afirmou é que essas tarifas não tiram a competitividade do Brasil, justamente porque são tarifas iguais para todos os países que fazem exportações aos Estados Unidos. Olha, foi uma decisão da Suprema Corte americana para respeitar o governo brasileiro, não interferiu. Agora, ela foi positiva, porque ela estabeleceu que a alíquota deve ser igual para todos. Inicialmente era 10%, na última ordem executiva foi para 15%. É positivo para o Brasil, por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta em relação aos demais competidores. Muitos países tinham 10%, 15% e nós 50%. Lembrando que Geraldo Alckmin também vem repetindo que todas essas tarifas são injustas porque a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil é superavitária para os americanos. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Já já a gente volta a conversar sobre outros destaques de Brasília. Agora eu quero chamar nosso comentarista Cristiano Vilela aqui no nosso Fast News. Vilela, muito boa tarde, seja bem-vindo. Cássius, uma ótima tarde a você, a todos que acompanham o Fast News. É uma satisfação estarmos aqui nessa tarde de domingo acompanhando as notícias, os principais pontos do dia. Vilela, vamos falar um pouquinho mais sobre a reação por parte do governo brasileiro sobre a derrubada das tarifas e depois a implementação de mais 15% foi anunciado ontem pelo presidente Donald Trump. É claro que é uma medida positiva, o próprio vice-presidente comentou isso, o presidente Lula também, o ministro da Fazenda vê como certo otimismo, uma certa positividade essa decisão da Suprema Corte, mas o Brasil tem adotado a cautela, né? Essa postura um pouco mais de otimismo cautelar, porque a gente sabe da imprevisibilidade de Donald Trump. Como você analisa este cenário e se, de certa forma, isso pode voltar a trazer uma certa competitividade para as empresas brasileiras? Cássius, você foi no ponto. Quando se trata de Donald Trump, a gente não consegue prever a segunda-feira. Realmente, o presidente americano muda de posicionamento de uma forma muito rápida, muitas vezes adota posturas que fogem à normalidade, que fogem ao padrão e fica difícil estabelecer uma previsão. Eu vejo que nesse momento, pelo menos a fotografia que se tem hoje, ela é favorável ao Brasil. À medida que, muito embora tenha tido esse aumento, esse incremento de 10% para 15%, mas isso se dá globalmente, olhando todas as demais economias, o que de uma forma geral não torna o Brasil sem competitividade em relação aos países, que era o cenário que se tinha, onde a tarifa em relação ao mercado brasileiro em alguns produtos, ela vinha muito fora da curva. Então eu vejo que nesse aspecto cabe ao presidente Lula moderar o discurso. Eu vi que ele já fez um discurso bastante moderado na Índia, diferentemente de outras falas do presidente, e eu vejo que nesse ponto ele vai certeiro, vai bem orientado pelo Itamaraty, porque nesse momento prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém.